Boa noite, amados irmãos e irmãs. É com grande e alvissareira alegria que eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que imensa alegria podermos adorar ao Deus eterno em espírito e em verdade. Esse fim de semana tem sido uma bênção poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e a comunhão cristã. E nesses dias, pastor, eu percebi que vossa igreja é uma igreja muito amorosa. E isso é porque se diz entre os pastores que a igreja vai tomando a cara do seu pastor. E eu quero agradecer ao reverendo Edgar o carinho, certo? O amor com que nos recebeu, sua esposa, suas filhas, também ao pastor Marcelo, aos presbíteros da igreja. Nós louvamos a Deus pela fidalguia, pelo coração aberto, pela fome, pela sede da palavra de Deus. Isso é fruto de um ministério abençoado que vossa igreja tem tido, onde Cristo tem sido anunciado e pessoas têm sido transformadas pelo Senhor. Parabenizo a igreja pelos seus 67 anos de existência, que a igreja presbiteriana de Uberaba seja uma porta aberta até o dia do regresso de nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Sem mais delongas, eu quero convidá-los para abrir comigo as Santas Escrituras, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8. Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Esse é o texto que Deus trouxe ao nosso coração para vos anunciar a mensagem do Senhor nesta noite. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou, diga me ajude. Preciso ler mais a minha Bíblia. Vamos ficar em pé, irmãos. Sem brincadeira, agora vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, nós faremos a leitura a partir do versículo de número 23. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 23. Esteja muito atento, assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você pode ler comigo o versículo 27, leamos todos. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Queremos dar toda a honra, toda a glória ao nome de Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. É Ele que é o nosso Redentor. E é por causa da sua grande obra na cruz que nós nos reunimos aqui. Para Te adorar, ó Deus Todo-Poderoso, para derramar a nossa alma diante de Ti. Porque somos salvos, porque somos perdoados, porque temos lugar garantido nos céus, mas porque o céu já invadiu o nosso coração. E, ó Deus, ó Pai, é por causa disso, porque temos livre acesso, porque somos Teus filhos, ó Deus, ó Pai, a nossa alegria está no Senhor, é que nós nos reunimos para Te adorar. Deus, nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. O Senhor nos trouxe lá de Brasília para compartilhar esse fim de semana precioso com o pastor Edgar e toda a igreja, para exaltar e honrar o nome de Jesus, sobre tudo e sobre todos. Pai, nós não somos dados, eu sou pecador, não mereço nada de Tua parte. Ó Deus, ó Pai, mas como publicano, bato no peito junto com os meus irmãos, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador, sê propício a nós, pecadores. Abre o céu, Senhor, e manifesta a Tua presença com graça. Exalta a Cristo Jesus, que Ele cresça, ó Deus, que Ele apareça, que ao ser levantado aqui nessa noite, pessoas o conheçam, sejam perdoadas, salvas e transformadas por Ele, ó grande Deus. Ó Pai, nós queremos seguir a Jesus Cristo. Fala ao nosso coração e vem nos conduzir neste caminho. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs.
Queridos irmãos e irmãs, na cidade de Londres há um belo parque chamado Hyde Park. E a época do verão e da primavera, muitas pessoas se reúnem à tarde nos pastos verdes daquele parque. E há ali no Hyde Park, queridos irmãos e amigos, um pequeno palanque onde as pessoas passam e fazem seu discurso. Pois bem, numa bela tarde primaveral de Londres, havia ali uma grande multidão e subiu aquele pequeno palanque um homem que começou a dizer o seguinte: dizem que há Deus, mas eu não o vejo. Dizem que Ele criou todas as coisas, mas eu não o vejo. Dizem que Jesus Cristo é Deus homem e que morreu na cruz para pagar os pecados e ressuscitou, mas eu não o vejo. Dizem que pecadores são perdoados e irão para o céu, mas eu não o vejo. Dizem que Deus domina sobre tudo, mas eu não o vejo. E a multidão, diante de tal discurso, começou a gritar e aplaudir, dizendo: Ei! Naquele momento, meus queridos irmãos e amigos, estava ali também um cego. E assim que aquele orador popular terminou a sua fala, o cego pediu que o levassem ao palanque. E assim que ele sobe ao palanque, ele começou a dizer: dizem que a grama do Hyde Park é verdinha, e as pessoas estão sorrindo com grande alegria nessa tarde, mas eu não o vejo. Dizem que o sol resplandece com grande fulgor e beleza, mas eu não o vejo. Dizem que hoje à tarde, como nunca, o céu de Londres está azul, mas eu não o vejo. Dizem que os filhos correm para os braços de seus pais e as crianças correm com alegria neste parque nessa tarde, mas eu não vejo. Como vocês podem perceber, eu não passo de um cego. E a multidão aplaudiu, com mais intenso aplauso. O fato, querido, de que alguém não veja Deus, não é uma evidência de que Deus não existe. Significa que Deus é o Deus que está além do meu entendimento e da minha perspectiva, mas se manifesta a mim, que deu seu Filho na cruz para me salvar. E eu só posso ver o Senhor com os olhos da fé, quando creio que Jesus é o meu Salvador, é o Filho de Deus, e assim crendo para a glória de Deus, eu me torno um seguidor de Jesus Cristo. Só verá Cristo com os olhos da fé aquele que nele crê e tornar-se um seguidor de Jesus Cristo. E nós olhamos, amados irmãos, seguidores de Jesus neste texto. Nesse dia aqui, meus queridos irmãos, Jesus desce do monte, depois de pregar o maior sermão da história, o famoso Sermão do Monte. E ele desce e cura um leproso. E depois cura o servo de um centurião. E depois vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. E à porta da casa de Pedro, centenas de milhares se colocam, queridos, ali. Jesus então cura, Jesus perdoa, Jesus transforma, liberta de demônios e sustenta aquelas vidas na presença de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, depois de uma grande apoteose ministerial, de um momento de glória, eu imagino que Pedro está muito feliz e dizendo: eu espero que esse momento nunca acabe. Mas depois da grande apoteose do ministério de Jesus, ele diz o seguinte: vamos entrar no barco, no auge do avivamento, entremos no barco e passemos pelo outro lado. Ele chama os seus discípulos. E aí, queridos amigos e irmãos, a palavra nos diz com muita clareza que certo homem se aproximou dele e disse: mestre, um escriba, um exegeta, alguém que todo mundo desejaria na igreja, se aproximou de Jesus e disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus diz o seguinte, queridos irmãos e irmãs, ele diz que as raposas têm seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E você, olhando o texto, não vê este homem seguindo ao Senhor Jesus. Ele queria sombra e água fresca, e seguir a Jesus é um grande desafio. Outro discípulo, querido amigo e irmão, diz o seguinte: Senhor, eu quero também te seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem e segue-me. Jesus parece um tanto quanto duro, mas está mostrando que para segui-lo, ele deve ser a prioridade na vida do crente. E aí, amados irmãos, o nosso texto nos diz que entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram.
diz o texto. Então, amados irmãos, o texto nos diz que, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Para ser discípulo de Jesus, você precisa seguir a Jesus. Só entrou no barco para seguir a Jesus, diz o versículo 23, quem é discípulo de Jesus. E eu quero lhe dizer nessa noite que só pode seguir a Jesus quem é discípulo de Jesus. E ao olhar para esse texto, eu quero lhe perguntar: você é um discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus seguirá o Senhor Jesus. E o nosso texto, então, nos faz a seguinte pergunta nessa noite: quem vai seguir a Jesus Cristo? Quem vai seguir a Jesus Cristo? Eu vou perguntar: Igreja Presbiteriana de Uberaba, quem vai seguir a Jesus Cristo? Quem aqui vai seguir a Jesus? Louvado seja Deus! Quem vai seguir a Cristo? O texto nos responde a pergunta: quem navega na tempestade? Quem vai seguir a Cristo? Quem navega na tempestade? Olhe para a sua Bíblia, querido irmão, versículo de número 23, eu vou ler, e você vai ler o 24. Assim diz o texto: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vocês, o 24. Amados irmãos, há momentos na nossa vida em que nós somos assaltados por tempestades existenciais, e a nossa alma é jogada de um lado para o outro, ou até por tempestades físicas de enfermidades, separações, angústias, traições, e parece, amado irmão, que o Senhor se esqueceu de nós, e parece que Ele está dormindo. E no nosso texto, irmãos, nós vemos que os discípulos seguem a Jesus, e Ele é Deus, totalmente Deus, mas como homem vai descansar. Mas Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele leva os discípulos, irmãos, simplesmente para o meio da tempestade. Jesus não perdeu o controle, Jesus continua dominando sobre tudo, mas vai descansar no barco, e Ele é o que criou o vento e o mar, e leva os seus discípulos para o meio da tempestade, e o barco é jogado de um lado para o outro. Eles são homens do mar, mas as ondas são gigantescas, e eles pensam que vão perecer, e Jesus está dormindo. E com isso o Senhor vem nos ensinar que seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Há pessoas que pensam, queridos amigos e irmãos, que porque elas seguem a Jesus Cristo, elas não vão enfrentar dificuldade alguma, mas a Bíblia não diz isso em nenhum lugar das Escrituras. Pelo contrário, amados irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. 2 Timóteo 3,12, Filipenses 1,29 diz que a nós nos foi concedida a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. E Jesus diz a nós também em João 16,33 o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente é aquele que enfrenta tempestades e lutas como o não crente, mas o crente, pela graça de Deus, ainda que esteja no meio da tempestade, continuará navegando para a glória e honra de Cristo Jesus. Irmãos, viveu no século XIX, na bela cidade de Chicago, um advogado chamado Horácio Spafford. Ele era amigo do grande evangelista Dwight Lyman Moody. Moody foi um evangelista que não tinha muita cultura, era um pobre sapateiro. Ele falava um inglês truncado e com muitas deficiências gramaticais, mas falando ao coração do povo, cheio da unção do Espírito. Moody fez campanhas evangelísticas na América, na Europa, e alguns autores dizem que Moody ganhou aproximadamente, entre sermões e literatura, 1 milhão de pessoas para Jesus. Moody era amigo de Spafford, e Moody foi fazer uma campanha evangelística em Londres. Então ele tinha que atravessar os Estados Unidos, ir a Nova York, tomar a embarcação e ir. E ele convidou o seu grande amigo Spafford para ir com ele. Mas Spafford é um advogado muito ocupado. Ele não pôde ir quando Moody foi. Então ele disse: reverendo, vá adiante, depois eu vou com a minha família. Mas os negócios de Spafford se enrolaram. Então ele disse à mulher dele o seguinte: querida, vá adiante com nossas 2 filhas, e se Deus permitir, daqui uma semana eu vou. E aí então, meus queridos irmãos e amigos, podem preparar o microfone aqui, vocês vão cantar comigo agora. Então, aí o negócio é o seguinte: daqui, amados irmãos, uma semana, eu irei. E a mulher de Spafford vai com suas 2 meninas. E, queridos amigos e irmãos, de repente sobrevém no mar uma grande tempestade. E o barco delas é varrido pelas ondas. E o barco afunda.
E de repente então falecem as duas filhas do casal. Somente a esposa sobrevive. E quando ela chega a Londres, ela passa um telegrama para o seu marido. Não tinha WhatsApp igual você tem hoje, não tinha Skype, não tinha internet, e carta demoraria muito. Então ela passa um telegrama dizendo: meu querido, o navio afundou, nossas filhas morreram, eu sobrevivi, apesar de tudo estou bem, estou sofrendo muito, venha ao meu encontro. Ele abandona tudo que tem, agora não tem mais filhas, sai da sua bela cidade de Chicago, chega a Nova York, toma um barco e vai então se dirigindo à Europa. E quando se aproxima, queridos amigos e irmãos, do lugar onde faleceram suas filhas, do lugar onde o barco afundou, ele compõe uma linda canção que diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, se souber, cante comigo. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. O coro, mais uma vez, cantamos, vamos lá, sou feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você poderia compor uma canção assim, no lugar em que Deus chamou suas filhas para a glória? O crente sofre no momento da angústia, mas ele não é derrotado, ele navega no meio da tempestade. Meu irmão, se você está enfrentando uma grande tempestade nessa noite, coragem, o Senhor está no barco. Ainda que pareça que Ele esteja dormindo, ainda que pareça que Ele te abandonou, Ele domina sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Coragem, Jesus está no barco. Não se deixe abater, não se desespere, não fuja do Senhor. Quem segue a Jesus Cristo navega no meio da tempestade. Quem vai seguir a Cristo navega na tempestade. Eu perguntei no começo quem vai seguir a Cristo, todo mundo levantou a mão, reverendo. Deixa eu perguntar de novo, quem vai seguir a Cristo? Amém, o povo aqui é crente, louvado seja Deus. Quem vai seguir a Cristo? Quem vai seguir a Cristo navega na tempestade, meus irmãos, mas quem vai seguir a Cristo se matricula na oração. Quem vai seguir a Cristo? Quem navega na tempestade. Quem vai seguir a Cristo? Quem se matricula na oração. Olhe para a sua Bíblia, você vai ler para mim, por favor, o versículo de número 25. Eu vou contar até 3, você vai ler o versículo 25. 1, 2, 3. Pode ler, por favor. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Seguir a Cristo, irmão, é estar matriculado na escola da oração. Aqueles homens são homens do mar, mas quando sobrevém sobre eles uma tempestade incontrolável, eles sabem que está no fundo do barco o Senhor, e aí então eles correm para Jesus e dizem: Senhor, nós estamos morrendo, salva-nos. E Jesus vai salvá-los. Mas com eles nós aprendemos, amados irmãos, que quem segue a Jesus se matricula na escola da oração. Se você enfrenta lutas, angústias e dores, você vai aos pés da cruz e se humilha diante da presença do Senhor, na certeza de que Deus é o Deus que responde às nossas orações.
O Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Ele diz que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, Ele não vai dar boas dádivas a todos aqueles que pedimos estas dádivas a eles? A Ele cuida de nós, amados irmãos. O Senhor Jesus responde às nossas orações. Ele nos manda clamar na sua palavra, porque Ele tem resposta para nós. E se nós somos discípulos de Jesus, nós não vivemos de uma maneira soberba a existência, nós não vivemos neste mundo como se fôssemos pessoas que vivem totalmente distantes de Deus, mas nós somos um povo que se humilha, que ora, que conhece a graça e a bondade do seu Senhor, e experimenta o poder e a intervenção sobrenatural de Jesus na sua vida. Discípulo de Jesus é alguém que vive em oração. Só segue a Jesus aquele que entende que é fraco, que é limitado, que é pequeno, que não controla a sua vida, nem sua própria saúde, e por isso então tem que estar de joelhos, clamando a bênção, a proteção, a presença, a unção graciosa de Jesus. Se você quer seguir a Cristo, você precisa matricular-se na escola da oração. Todas as pessoas, meus queridos amigos e irmãos, que Deus usou para fazer diferença nesse mundo, eram homens e mulheres de oração. O grande reformador Martinho Lutero era um homem que orava 1 hora todos os dias. E antes de casar-se, ele disse a Melanchthon, o seu pastor auxiliar e grande professor de grego em Wittenberg, que no dia em que ele tinha grandes lutas, ele pedia a Melanchthon que o acordasse 1 hora mais cedo, para que ele orasse 2 horas, para que Satanás não tivesse vantagem sobre ele. Nós precisamos, irmãos, ser um povo de oração. Há um pastor, amados amigos e irmãos, que eu admiro muito, um pastor presbiteriano, que viveu na Escócia no século XIX. O nome desse pastor, jovem pastor, era Robert Murray McCheyne. Esse pastor morreu com 29 anos de idade. Ele se desgastou tanto no ministério, se entregou tanto ao pastorado, que com 29 anos ele já estava doente. Falando da sua saúde, ele disse: Deus me deu 2 dons. Deu o dom da palavra e me deu um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso mais pregar a palavra. Ele morreu cedo, mas era um moço de muita oração. Um exímio teólogo, estudou aos pés de Horácio Bona, dos grandes teólogos presbiterianos escoceses. Mas era um pastor cheio da graça de Deus. Foi pastorear em Dundee, no interior da Escócia. E Deus começou a usar esse moço na pregação de uma maneira tão poderosa, que a igreja era tão cheia como a de vocês. E Deus começou a converter e deu um avivamento naquela cidade. Alguns historiadores dizem que o elemento da seriedade e a presença de Deus era tão grande na vida de Robert Murray, que quando ele saía de trás do púlpito, e ele entrava então, igual o pastor entrou com os presbíteros, e ele olhava para a igreja já começava a chorar só de olhar para ele. Tamanha unção e a graça de Deus na vida daquele rapaz. E aquele rapaz foi muito usado pelo Senhor. Alguns anos depois da morte dele, foi um pastor americano visitar a igreja dele na Escócia, no começo do século XX, e o zelador da igreja, já bem velhinho, era o mesmo. Então, o que acontece é que o pastor chegou para o zelador e disse qual era o segredo de Robert Murray. E então o zelador levou o pastor americano ao templo e disse: suba no templo, no púlpito, segure o púlpito com suas 2 mãos, e agora ore. E agora chore, e agora ore, e agora chore, e agora ore, e agora chore. Depois ele tirou aquele pastor americano do púlpito, levou para o gabinete pastoral e falou: senta aí nessa mesa, coloca as 2 mãos na cabeça e comece a orar. E comece a chorar, e comece a orar, e comece a chorar. Irmãos, e quando o servo de Deus ora, como diz o nosso querido pastor Hernandes, o céu se abre, a terra treme, e o inferno teme, e coisas novas acontecem na terra. Essa frase é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando o povo de Deus ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme, e coisas novas acontecem na terra. Se você quer seguir a Jesus, você precisa ser um homem de oração, você precisa ser uma mulher de oração. Não dá para ser crente se nós não temos comunhão com o Senhor. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você passa com Jesus todos os dias? Se Ele é o maior amor da sua vida,
Se Ele é o seu melhor amigo, se Ele deu a vida na cruz por você, quanto tempo você para todos os dias para ouvir Ele falar com você na sua palavra? Quanto tempo você conta para Ele as suas dores, as suas angústias, as suas lutas? Você canta para Ele agradecendo o seu maravilhoso amor? Querido, seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Se você não ora, eu queria convidá-lo a revisar o seu coração e perguntar para você mesmo se você é verdadeiramente um cristão. Porque não dá para viver a vida diante de Deus se nós não somos pessoas de oração. Quem vai seguir a Cristo? Quem se matricula na oração. Eu quero perguntar, igreja de Uberaba, quem vai seguir a Cristo? Ainda há candidatos aí? Louvado seja Deus. Quem vai seguir a Cristo? Quem navega na tempestade? Quem se matricula na oração? Mas quem vai seguir a Cristo? Quem vence o medo pela fé. Quem vai seguir a Cristo? Quem vence o medo pela fé. Eu vou perguntar e a igreja de Uberaba vai responder esse ponto para mim. Igreja Presbiteriana de Uberaba, quem vai seguir a Cristo? Responda: quem vence o medo pela fé. Olhe para a sua Bíblia. As Santas Escrituras falam conosco no versículo de número 25 até o versículo 26, na palavra fé. Leia, por favor, ambos. 1, 2, 3, podem ler. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus pergunta para eles, por que vocês estão morrendo de medo? A ideia da palavra tímido é a palavra fobia na nossa língua. Eles estavam tremendo de medo. E Jesus já responde, porque vocês são homens de pequena fé. Amados irmãos, nós somos tão incrédulos muitas vezes na nossa vida. De repente você viveu na igreja a vida inteira. E é claro que ninguém gosta de receber uma notícia ruim. Mas você vai ao médico, certo? E pega um exame, faz um exame, chega lá, o doutor diz para você, é câncer. Você arranca os cabelos. É claro que você tem que orar. É claro que você tem que buscar a Deus. Mas será que Deus perdeu o controle? Irmãos, há 2 anos atrás, minha esposa fez alguns exames e foi pré-diagnosticada com câncer. E a nossa igreja estava vivendo um momento de grande dificuldade. Um rapaz na igreja tinha desaparecido, uma irmã tinha morrido de câncer há pouco tempo, uma jovem senhora de 30 anos estava tendo um câncer fulminante. E eu falei, se eu contar mais essa para a igreja morre. E nós ficamos lá em casa 1 mês, irmãos, gemendo, chorando. Mas eu fui para o meu quarto, irmãos. Eu estava dizendo para minha esposa, tem tempo que eu não ando chorando na presença de Deus. Mas naquele dia eu entrei no meu quarto e eu disse, Senhor, eu amo o Senhor sobre todas as coisas, mas eu amo a minha mulher, não deixa ela passar por esse câncer não. Irmãos, não tem quem me diga, eu creio que Deus curou a minha esposa. 1 mês depois a gente fez o exame, não tinha nada lá. E para a glória de Deus, 1 ano depois ela engravidou de novo, e nós estamos com a linda princesinha ali na presença do Senhor. Mas a nossa tendência natural é gemer numa hora como essa. Nós somos falhos. E a Bíblia diz, amados irmãos, mais do que tudo, não temas e não temais. Mais de 365 vezes aparecem nas Escrituras o mandamento, não temas. Deus sabe que nós somos frágeis, que nós somos temerosos, que muitas vezes nós não vamos confiar, mas o Senhor diz, coragem, creia em mim. Meu irmão, para ser salvo você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele morreu na cruz para te salvar, que não há outro caminho que leva a Deus, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nós somos pecadores e merecemos a ira de Deus, mas esse Deus que é um Deus justo e queria vindicar a sua ira, é um Deus de amor, e por isso então manda seu filho ao mundo, e esse filho vai à cruz no meu lugar e no seu, e a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, todo aquele que crê nele como seu único Senhor e Salvador, esse será salvo, será perdoado, e de repente então ele olha para Jesus e crê, e no tribunal da consciência, Deus o justo juiz bate o martelo, dizendo, eu te declaro justo, em nome do meu Filho
Jesus Cristo. Nós somos salvos dessa maneira. Mas, irmãos, nós temos que entender que mesmo depois de ser salvos pela graça, mediante a fé, nós devemos continuar crendo no Senhor para viver. Nós somos santificados também pela fé. Nós continuamos na caminhada pela fé. Nós dizemos que cremos no Senhor, mas de repente quando vem uma grande dificuldade e uma luta nos assalta, nós arrancamos os cabelos e parecemos que não nos lembramos de Deus. Você crê no Senhor? Ou você é como os discípulos, homens de pequena fé? Irmãos, lá no Guará 2, Deus nos abençoou para a sua glória. Nós construímos um templo ali com capacidade para 700 pessoas, mas os bombeiros nos deixaram colocar somente 600 cadeiras. E Deus nos abençoou muito. Nós juntamos, à época, R$1,5 milhão e fomos gastando na obra. E quando esse dinheiro estava acabando, chegou com atraso o empréstimo que nós íamos receber, na nossa perspectiva. Mas na última semana, antes de chegar o empréstimo da IPB, amados irmãos, numa sexta-feira, 3 horas da tarde, a minha querida tesoureira, uma santa mulher de Deus, me ligou dizendo o seguinte: pastor, o senhor disse que o empréstimo ia chegar essa semana. Eu quero contar para o senhor que nós temos um cheque para cair na conta de R$60 mil até 4 horas da tarde e nós não temos nenhum centavo. Se vira, pastor, o senhor foi colocar a gente nessa construção, o problema é do senhor, o senhor tem que arrumar até daqui 1 hora R$60 mil. E eu falei: minha irmã, eu não tenho a mínima condição. E com esse negócio de não pedir dinheiro para ninguém, né, reverendo? Aí a coisa complica mais ainda. Eu falei: minha irmã, vamos orar. Vamos falar com quem manda na conta. E ela: será, pastor? Eu falei: vamos orar, se coloque na mão do Senhor. E, amados irmãos, eu liguei para ela então ali naquela tarde, e nós oramos no telefone, e ela caiu de joelhos na casa dela, e para a glória de Deus eu pude cair na minha. E eu quero lhe dizer que para a glória e honra do Senhor Jesus, 3h30 caiu o cheque da IPB na conta, sabe de quanto? R$70 mil. Nós fechamos o fim de semana com R$10 mil de saldo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a tendência natural é não crer. Mas grandes homens de Deus nos chamaram para crer. O grande missionário Hudson Taylor, que foi para a China e ganhou muitas almas para Jesus no século XIX, disse o seguinte: que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem o sustento de Deus. E William Carey, o pai das missões modernas, um ex-sapateiro britânico, pastor batista, que vai, amados irmãos, pregar na Índia contra a sua denominação e o apoio de todos, porque as pessoas diziam que se os indianos fossem eleitos, não precisava de missões, eles iam se converter de um jeito ou de outro. Karen vai, a mulher enlouquece, depois ela morre, depois morrem alguns filhos, depois a segunda esposa morre, ele fica mais de 15 anos pregando e ninguém se converte. Mas depois de 20 anos, meus queridos irmãos, ele traduz a Bíblia para o sânscrito, ele cria universidades, Deus leva uma grande leva de missionários, e de repente centenas de pessoas, depois de 20 anos de trabalho, começam a se converter. E Karen, então, no final da sua vida, diz uma frase preciosa, que marca o meu coração, e o coração de todos os missionários. Ele diz: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Deus não te colocou nessa terra por acaso, meu irmão. Deus te colocou nesse mundo para fazer a diferença. E você precisa então crer no Senhor, crer na sua bondade, crer na sua soberania, crer que Ele domina sobre tudo. Que Deus te dê vitória sobre o medo pela fé, em nome de Jesus, amém. Quem vai seguir a Jesus Cristo? Quem navega na tempestade, quem se matricula na oração, quem vence o medo pela fé. Mas quem mais haverá de seguir a Jesus Cristo? Quem vive à beira da perplexidade. Quem vai seguir a Cristo? Quem vive à beira da perplexidade. Eu gosto desse ponto. Repita comigo, igreja. Quem vai seguir a Jesus Cristo? Quem vive à beira da perplexidade. Olha aí para esse versículo tão lindo da palavra de Deus, versículo de número 26, eu vou ler a metade dele, e você lê o 27, por favor. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Vocês o 27.
vai seguir a Jesus Cristo quem vive à beira da perplexidade. Irmãos, imaginem comigo, vamos tentar imaginar aquela cena. O Senhor Jesus pregou o sermão do monte de manhã, curou o leproso, curou o servo do centurião, curou a sogra de Pedro, ela o serviu à tarde. No fim da tarde, então, amados amigos e irmãos, ele prega num grande avivamento, e os discípulos em glória felizes, e o Senhor Jesus diz, passemos para outra margem, e ele entra no barco, e provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente, à luz do texto, pode ser que seja noite, e há no mar uma grande tempestade, e eles então clamam ao Senhor, o Senhor os repreende, e agora então, além de repreendê-los, o Senhor repreende o vento e o mar. Imaginem comigo, se nós estamos no barco, aquelas ondas gigantescas vindo sobre nós, e de repente Jesus, mar, acalma-te, vento, emudece-te. Se você visse um homem fazendo isso, você diria, enlouqueceu. Mas não é qualquer homem que está ali, é o Filho de Deus, é o Rei da Glória, e ele se levanta e diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. Imagine comigo, Jesus dizendo, mar, tranquilo, e para o vento ele dizendo, shh, 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 shh. E o mar se acalmou, e o vento parou. E a Bíblia não diz, mas eu imagino que as nuvens desapareceram, e se fosse noite de luar, ela caiu sobre o lago de uma maneira maravilhosa. A Bíblia não diz isso, mas os discípulos dizem o seguinte, quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Eles ficam, amados irmãos, perplexos, eles ficam bestificados, eles ficam dominados de êxtase e de temor. Eles nunca viram um homem ter poder sobre o mar. Os judeus antigos, amados irmãos, por causa dos poderes das tempestades, creem que os mares são a morada dos demônios. E quando Jesus se levanta e acalma os ventos e os mares, ele se demonstra como o Senhor Criador, soberano sobre todas as coisas. E ali está diante deles, aquele homem é o próprio Deus. E eles dizem, quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem? Seguir a Jesus, amados irmãos, é viver à beira da perplexidade. Seguir a Jesus é perder o controle da sua vida, mas não viver descontrolado, mas viver controlado ao sabor do vento que sopra de onde quer. Ter a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quem vive a Jesus, amados irmãos, não deixa de ser surpreendido pela graça de Deus cada dia de sua vida. Hoje à tarde com o pastor Edgar nós tivemos uma conversa preciosa, e que bênção poder testificar de maneiras maravilhosas, como Deus tem transformado pessoas através do ministério de vosso pastor, através de nosso ministério. Tivemos um momento precioso, olhando e dizendo, como Jesus é maravilhoso. Amados amigos e irmãos, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Irmãos, nós conversávamos hoje à tarde, eu compartilhei com o pastor a história de uma moça, amados irmãos, que frequenta a nossa igreja há alguns anos. E essa moça, irmãos, de origem espírita kardecista, a mãe dela com um centro dentro de casa, e ela casou-se com um rapaz que ia à igreja, e de repente, então, ela, da geração de jovens da igreja, ela disse o seguinte, pastor, batiza meu filho. Eu falei, eu não batizo, por que eu vou batizar seu filho? Você não crê em Jesus? O batismo é da aliança para os filhos dos crentes. E ela ficou chateada, passou um mês, ela falou comigo de novo, pastor, batize o meu filho. Eu falei, eu não vou batizar. Por que eu vou batizar? Para onde vai a alma do seu filho depois da morte? A Bíblia diz que só há dois lugares, você crê que é a reencarnação, por que eu vou batizar seu filho? Você não crê em Jesus. E aí ela ficou triste, e na terceira vez ela pediu, eu falei, então vamos conversar. Nós vamos estudar as Escrituras, né? Se você me provar pelas suas Escrituras que a sua fé é verdade, então eu batizo seu filho, mas você tem que estar aberta para eu provar para você pelas Escrituras que a sua fé não é verdade. E ela ficou indignada, irmãos, e foi estudar, e falou, eu vou acabar com a raça do pastor. E ela marcou um dia comigo e não deu certo, ela estava brava. Ela marcou o segundo dia comigo e não deu certo. E no terceiro dia, quando ela já estava calma, a gente foi estudar.
E a gente se reuniu uma vez e ela trazia os questionamentos e nós estudávamos as Escrituras. Eu falei com ela, não vou te mostrar livro de ninguém, nós vamos ler na Bíblia, interpretar a Bíblia. Irmãos, nós nos reunimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na 8ª vez já tínhamos lido tudo e já tinham sido refutadas todas as doutrinas erradas que ela compartilhou conosco. Então nós mostramos à luz da Bíblia o ensinamento de Jesus para ela. E naquele dia eu disse para ela, você já ouviu tudo, o que te impede de aceitar Jesus? Ela, não, eu não quero. E eu fiquei indignado, numa raiva. Eu falei, mas eu gastei 8 reuniões com essa menina, 8 reuniões, perdi meu tempo e não aconteceu nada. Aí ela ligou para mim, pastor, a gente pode se reunir mais uma vez? Eu falei, não pode não tenho tempo não. Não quero saber não, estou muito ocupado. Ela, não pastor, só mais uma vez. Eu falei, mas para quê? A gente já estudou? Ela, não pastor, só mais uma vez. E de repente, amados irmãos, o aconselhamento vai caminhando no gabinete, e ela me faz uma pergunta, e eu respondo, e aí de repente então, ela diz assim, pastor, ora por mim, e eu disse a ela, não vou orar por você não, quem vai orar é você. E de repente, irmãos, ela começou a orar, de uma maneira, eu queria que ela aceitasse Jesus do meu jeito, mas ela disse, Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, eu nasci em pecado, e eu pequei contra Ti, mas Tu mandaste Jesus Cristo para ser o mediador, e Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados. Ele ressuscitou, e eu creio nele, e depois da minha morte eu vou para o céu, e eu vou ter vida eterna, porque Ele é o meu Salvador. Senhor, eu estou entregando a minha vida a Ti, sem que eu intervisse em nada, sem que eu mandasse repetir a oração. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. E ela começou a chorar, e eu comecei a chorar. Amados irmãos, eu saí daquele gabinete aquele dia dizendo, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Tem dia, amados irmãos, que nós achamos que nada vai acontecer, e de repente o Senhor abre os céus e faz as coisas do jeito dEle, para a glória dEle. Ele é quem domina sobre tudo. Talvez, mãe, você está orando pelo seu filho, tem 5, tem 10, tem 15 anos, e você diz, já era, eu não vou orar mais, mas eu não desista. Jesus pode te surpreender. Talvez, irmão, você vem nesse casamento, aguentando esse homem enjoado, tem 5, tem 10, tem 15, 20 anos, você fala, eu não quero mais olhar a cara desse homem. Não desista, mulher de Deus. Você fez os votos diante da presença do Senhor, busque ajuda pastoral, para restaurar seu casamento nas Escrituras, e ore a Deus, o milagre pode acontecer. Irmãos, tem um colega meu, pastor, ele me contou essa história. Ele era filho de presbítero, na adolescência ele caiu nas drogas, e a mãe insistiu com ele 1 ano, 2, mas, amados irmãos, ela não desistia. Quando ele chegava da gandaia de madrugada, aquela mãezinha estava ali de joelhos, orando, e ele disse que cada vez que ele via a mãezinha dele magrinha de tanto jejuar, e orando nas madrugadas, com os olhos inchados, sem dormir, ele disse que aquilo era como uma facada no seu coração. E ele disse que numa noite, depois de drogar-se muito, quase chegar uma overdose, às 5:30 da manhã ele entrou em casa, e ele viu sua mãezinha na sala de joelhos, chorando, dizendo, Deus salva meu filho, Deus salva meu filho, Deus salva meu filho, em nome de Jesus. Ele falou, meu irmão, quando eu vi minha mãe daquele jeito, eu não aguentei, eu caí de joelhos na sala e disse, Deus, perdoa os meus pecados, eu estou fazendo minha mãe sofrer demais, Jesus, se Tu podes, me liberta, eu entrego hoje a minha vida a Ti. Aquele homem hoje é um pregador do Evangelho, porque, amados irmãos, a gente não sabe como o Senhor vai atuar, mas o Senhor pode abrir os céus e descer. Ele pode dizer na sua vida para o mar, acalma-te. O vento está soprando forte com você, contra a sua vida, mas espere, você vai ouvir o Senhor dizendo, shh, shh, shh. E o mar vai acalmar, e o vento vai parar, e você vai dizer, que Jesus é esse, que até os ventos e o mar o obedecem. Seguir a Cristo é estar preparado para uma vida de grandes surpresas, para uma vida de intervenção sobrenatural de Deus, para uma vida maravilhosa de salvação e graça em Cristo Jesus. Ao olhar para esse texto nesta noite, eu lhe pergunto, você vai seguir a Jesus Cristo? Haverá tempestades, mas você navegará no meio delas. Você quer seguir a Jesus Cristo? Prepare-se, você será matriculado na escola de oração.
e ficará nessa escola para a glória de Deus durante toda a vida, e será feliz em ser um homem e uma mulher de oração na presença de Jesus. Prepare-se, meu irmão, no dia que tiver medo, o Senhor te dirá: coragem, não temas, eu estou no barco. E no dia em que você já não tiver mais poder algum, então você ficará preparado para ver o Senhor glorificado, surpreender a você e subverter, se necessário for, até a ordem natural da criação, para que você veja a sua glória e como Ele te ama. Ele deu a vida na cruz por você, não dará por você todas as outras coisas. Nunca ninguém te amou como esse maravilhoso Salvador. Quem vai seguir a Jesus Cristo? Quem vai navegar no meio da tempestade? Quem vai estar matriculado na escola de oração? Quem vai vencer o medo pela fé? Quem viverá uma vida à beira da perplexidade? Quem vai seguir a Jesus Cristo? Se você, meu querido irmão, deseja verdadeiramente colocar sua vida nas mãos de Jesus e deseja que nós oremos por você, eu quero convidar você a ficar de pé. Vem aqui à frente. Se você disse hoje: eu quero de fato viver, não de brincadeira, mas uma vida de quem segue, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você nessa noite. Diga: eu quero seguir a Jesus Cristo. Os demais podem ficar em pé. Que você diga: Senhor, aqui está minha vida, meu coração. Eu quero seguir a Jesus. O Senhor não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Que você diga: Senhor, eu estou aqui, muda minha vida hoje. Eu tenho sido incrédulo. Eu tenho questionado as tempestades. Eu não tenho reagido com oração. Eu não estou preparado para o teu milagre. Chega para frente para dar lugar para quem vem atrás, em nome de Jesus. Você vai dizer: Senhor, eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você, depois o pastor Edgar também vai orar pela sua vida. Melhor, eu vou pedir o pastor para orar primeiro. Ele é o seu pastorzão, vai te abençoar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Foi o Senhor quem nos fez, e nos fez para sermos ovelhas tuas. Tu sabes, Pai, o pecado nos afasta de Ti. Clamamos pela Tua misericórdia, porque não queremos pertencer ao mundo pecador, não queremos pertencer ao inimigo Teu e inimigo de nossas almas. Queremos pertencer a Ti e somente a Ti. Por isso apresentamos ao Senhor as nossas vidas, diante da pregação da Tua santa palavra, ensinados pelo Espírito Santo e nos levantando para sermos discípulos Teus. Coloco diante de Ti a vida dos Teus servos, que caminham até a frente, na pronta disposição, em romperem com tudo aquilo que tem os amarrado, os atrapalhado ou impedido de seguirem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha desfazer todas as amarras, e que o Teu povo, experimentando a verdadeira libertação operada pela graça e poder do Senhor, possa vivenciar este discipulado maravilhoso na Tua presença, enquanto vivermos neste mundo, e até aquele dia na glória em que seremos abraçados eternamente pelo Senhor. Que esta noite seja uma noite histórica na vida do Teu povo, para a glória Tua, e movidos pelo Espírito Santo do Senhor, que verdadeiros discípulos Teus possam nesta noite serem erguidos para uma caminhada cristã
seja em meio às tempestades ou na bonança, mas sempre em oração e na presença do Senhor, em fé e perplexos pela tua grandeza e pelas tuas obras. Toma-nos pela mão e guia-nos pelo teu caminho, e leva-nos em teus braços quando nós não conseguirmos caminhar, e abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pai, a oração do pastor é a nossa. Ó Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Senhor, perdão quando temos falhado em seguir a Cristo. Perdão, grande Deus, ó Pai, quando a tempestade vem e nós deixamos de olhar para o Senhor. Perdão, Senhor, quando nós buscamos a solução em todos os lugares e não nos prostramos de joelho na Tua presença. Perdão, Senhor, quando nós deixamos o medo tomar conta de nós e não cremos no Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor intervém poderosamente. Abençoa o Teu povo, ajuda os irmãos aqui a navegar nas tempestades da vida. Como o pastor pediu, levanta homens e mulheres de oração nesse lugar. Deus, levanta um povo que crê e vê grandes coisas, porque crê no Senhor Jesus. Oh Deus maravilhoso, em nome de Jesus, abre os céus e faz grandes coisas, e que teu povo possa dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Oh Deus, abençoa a tua igreja, abençoa este teu povo, que estes homens e mulheres que aqui vieram sejam verdadeiros discípulos que seguem a Jesus e inspiram a outros a seguirem a Jesus. Nós os abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém.